igreja amada. Boa noite, Jovec. Boa noite vocês que nos assistem, que nos visitam essa noite. Seja muito bem-vindo, mas saiba que você foi convidado por alguém muito especial, o Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu quero aproveitar, pedir a você que está aí, que sabe de alguém, que conhece alguém e que deseja que o amor do Senhor seja implantado no coração dele. Você vai agora pela fé. Não confie em si próprio, não confie naquilo que você vê e acha impossível. Confie no Deus Todo-Poderoso que te trouxe até aqui. E convide e traga. Porque eu creio que essa noite Deus quer fazer o que Ele disse. E Ele vai curar, Ele vai salvar. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Então quero aproveitar aí, pedir para você já indo aí abrir da sua Bíblia, certo? No livro de 1 Coríntios, nós começamos a fazer agora a leitura bíblica no livro de Coríntios. Terminamos o livro de Romanos no Novo Testamento e estamos lendo o livro de 1 Coríntios. Aleluia, glórias a Deus. Glorifique aí, irmãos, o nome do Senhor, porque o Senhor está aqui. A presença do Senhor é gloriosa nesse lugar, porque é Ele quem é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. A Ele seja para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Espera aí, gente, só um minutinho. Glória a Deus. 1 Coríntios. Aleluias. Glória a Deus. Nós estamos, agora a galera do Jovec, nós estamos na série Sem Vergonha, não é isso? E em tempos de tanto conhecimento intelectual, em tempos de tantas coisas que menosprezam o Evangelho de Cristo, que Paulo disse em Romanos 1, versículo 16, que é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Em tempos de que pessoas, por ganhar intelecto, sabedoria desse mundo, elas diminuem aquilo que é o único capaz de transformar vidas, e esse é Jesus. Mas nós somos aqueles que declaramos pela fé que nós não retrocederemos, que nós sem vergonha alguma estamos aqui para anunciar esse Jesus. Amém? E o livro de 1 Coríntios 1, a partir do versículo 18, vai falar assim: Cristo, sabedoria e poder de Deus. Diz assim o versículo 18: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Oremos. Eu quero orar essa noite, porque eu sei que Ele já está aqui. Eu creio que o Espírito Santo já está aqui. E eu creio que Ele já entrou com a unção dEle dentro da sua casa. E Ele vai continuar fazendo essa noite, amém? Porque não é sobre nós, não é sobre nenhum que está aqui. É somente sobre Jesus, como foi cantado aqui nesse louvor. Então oremos. Espírito Santo, Tu que já estás aqui. Tu que era e é antes de todas as coisas, pois Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um, e eles são Deus Todo-Poderoso. Nós te convidamos, Senhor, a ficar e continuar conosco aqui essa noite. Que a Tua palavra venha trazer em nós transformação. Que ela faça aquilo que apraz ao Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor faz aquilo que apraz, Senhor. Deus, e que o Senhor entre agora como uma espada afiada de 2 gumes. E o Senhor alcance e faça distinção entre alma e espírito, entre juntas e medulas. E que o Senhor possa discernir os intentos do coração. Deus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos essa noite. Eu me rendo a Ti. Eu sei que nada posso fazer sem Ti.
Eu sei que sou tão pequena, Senhor. Mas o Senhor é um Deus grande e que na fraqueza o Senhor suscita forças, Senhor. Eu estou aqui porque eu creio, Senhor, que eu nasci para testemunhar e anunciar os teus feitos. E que independente de qualquer coisa, Senhor, quando o Senhor chamar, eu vou dizer, eis-me aqui. E é por isso que eu estou aqui, Senhor. Que o Senhor possa me usar essa noite. E que o Senhor faça aquilo que apraz ao Senhor. Eu oro em o nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, porque é Ele quem opera tudo em nós. Amém. E nós estamos aqui sem vergonha para declarar o que diz aqui. Vamos continuar lendo 1 Coríntios 18, amém? Continuando o versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, não pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é grandiosa e, como está escrito, a sabedoria do mundo é fraqueza e a fraqueza de Deus é mais forte do que o mundo. E nós estamos aqui sem vergonha para declarar que nós cremos nessa sabedoria, que nós cremos nesse poder de Deus, que é para salvar todo aquele que nele crê. E hoje nós vamos falar sobre algo. E lendo o capítulo de 1 Coríntios aqui, que eu acabei de ler para vocês, eu comecei a me lembrar de Abraão, né? Lá em Gênesis, no início de tudo. E vinha assim, quando Deus disse a Abraão, Abraão, que era Abrão, né? Ainda não tinha sido Abraão, era Abrão. Saia da tua casa, da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E eu fiquei imaginando, né? E eu fiquei imaginando e fui para lá. E ele disse assim no versículo 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E lendo aqui o que Cristo fez por meio da loucura da pregação, me vinha na memória que porque Abraão, que quando ainda era Abraão, creu que ouviu a voz do Senhor e foi e obedeceu, hoje nós estamos aqui para sermos salvos pela graça de Cristo, o qual escolheu para ser loucura para esse mundo, mas salvação para o que crê. Então, porque alguém lá atrás não se deixou ser levado pela sabedoria humana ou pelas circunstâncias que o cercavam, creu que ouviu a voz do Senhor e simplesmente foi e obedeceu, e hoje nós estamos aqui. E sabe, jovem, nós em si aqui, a liderança, falamos muito para vocês sobre propósito, né? Né, Gigi? Né, Luísa? Francimar? Nós falamos muito aqui sobre propósito. Mas eu quero dizer para vocês que para viver um propósito, você não pode olhar o agora. Você não pode olhar as circunstâncias. Você não pode olhar o que está acontecendo no momento. Você não pode deixar ser induzido pela sabedoria desse mundo, pelas coisas que o inimigo tem usado e levantado justamente nessa era, nesse tempo, para fazer, sabe o quê? Roubar a tua fé. Porque é através dela, foi através da fé que Abraão teve, que ouviu ali a voz do Senhor e obedeceu, sabe? Porque Abraão, ele poderia, né, ter ouvido assim a esposa dele ter dito: não, quem já viu, isso não é a voz de Deus não. Quem já viu ser Deus? Você sair daqui, da casa dos seus parentes, daqui da terra do seu povo, e ir para um lugar e não lhe dizer nem para onde é. Imagine aí, Luísa. Mas ele creu que ouviu a voz de Deus. E porque Abraão creu, porque Abraão ouviu a voz de Deus, hoje nós somos esse povo, qual Deus disse aqui, ó. Deus disse aqui dele: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Quem não conhece Abraão hoje? Quem não conhece? Todo mundo conhece. Quem tem contato com a Bíblia sabe quem foi Abraão. Quem também não, as outras religiões sabem quem foi Abraão. Deus cumpriu aqui na vida dele, porque ele creu que ouviu a voz do Senhor e foi. E simplesmente tapou os ouvidos para tudo aquilo que podia impedi-lo de chegar no propósito o qual Deus queria usar a vida dele. Então você, jovem que está aí, no meio desse tempo que não é fácil, a Bíblia já fala que nós vivemos dias difíceis, e você está aí, ó, ouvindo dos seus amigos, ouvindo daqueles que são intelectuais, que buscam uma sabedoria humana, né? Tanta gente aí, PhD e não sei o que, isso que eu não sei nem dizer. Eu só sei que o que vale é a sabedoria de Deus, que é a salvação para todo aquele que crê. É o poder de Deus. Você sabia que por causa da fé de Abraão, eu e você estamos aqui, somos benditos? A minha família é bendita, porque lá atrás alguém creu. Então eu quero dizer para você hoje: ei, entre a fé e a razão, as circunstâncias, a sabedoria desse mundo, fique com a fé. Fique com a fé. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que estão lhe induzindo para que você fale: Deus me trouxe aqui, Deus confirmou que aqui seria um lugar onde hoje teria anjos acampados, e que as palavras que seriam liberadas essa noite seriam palavras de vida, de cura, de libertação e de salvação. Se você crê, agora isso é para quem crê. Não é para quem fica olhando as circunstâncias não, viu? É para quem crê. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Entre a fé e a razão, fique com a fé. Entre a fé e a razão, fique com a fé. E eu ficava pensando, né? Eu glorificando, né, por Abraão. E eu dizendo: Deus, obrigado porque Abraão não desistiu. Obrigado porque Abraão não olhou para as circunstâncias. Obrigado porque Abraão simplesmente e confiantemente ouviu e creu que era a voz do Senhor. Amém?
Como eu já falei aqui, né? Em Romanos 1:16, Paulo, que também, né, foi resgatado desse mundo por causa que alguém não desistiu, por causa que alguém continuou. Esse mesmo Paulo, que quando nós estávamos aqui semana passada, eu acho, falando sobre a aula que a gente deu aqui, que eu dei, que foi sem direito de voltar atrás, né? Paulo, eu dizendo aqui para eles que ele viveu tanta coisa, né? Ele foi apedrejado, ele foi julgado, ele foi perseguido, sofreu naufrágio, foi picado por serpente, por cobra. Mas esse mesmo Paulo era esse que estava dizendo aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos abrir lá. Queridos, você quer vencer nesse mundo? Você quer viver seu propósito? Você quer continuar naquilo que Deus te chamou? Eu quero lhe dizer, você vai precisar de fé. Você vai precisar de fé. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Romanos 1, só para a gente ler aqui na Bíblia. Romanos 1:16. Esse mesmo Paulo, que sofreu tantas coisas, que podia olhar e podia dizer assim, eu me encontrei com Jesus e não era para viver uma vida boa só, e não era para passar luta, e não era para ver coisas acontecendo, e não era para que isso aqui ficasse dessa forma. Eu pensei que era assim. Esse mesmo Paulo, depois de viver tudo que nós vimos no capítulo de Atos, ele disse assim, olha só, eu sou maravilhada porque Deus é muito lindo. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim. Abraão, do princípio, Jesus ao fim. Que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então eu estou aqui essa noite para te encorajar. Eu estou aqui para te dizer que se você quiser prosseguir, tem que ter fé. Não vai ficar olhando para as circunstâncias, não. Não vai ficar olhando para que o seu professor de faculdade, letrado, diz não. Não é que você não vá respeitar de forma alguma, porque nós temos que respeitar por ser autoridade na nossa vida. Mas você precisa ficar com a sua fé, com aquilo que você aprendeu, para que você possa ser bem-sucedido. E como diz aqui a Bíblia, o meu justo viverá. Então, para que você possa viver e não morrer, você vai precisar de fé. Você vai precisar de fé, você vai precisar de coragem e você vai precisar acreditar no que Deus diz aqui, ó, nessa palavra. Você vai precisar acreditar. Agora você não vai poder deixar ninguém roubar, não. Porque o intuito do inimigo das nossas almas, que é Satanás, sabe qual é o intuito dele? Matar, roubar e destruir as nossas vidas. Mas Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então você vai precisar de fé. O Evangelho é o poder de Deus e pela fé que vivemos. E é pela fé que vivemos. Aqui em 1 Coríntios 4... 1 Coríntios 4, versículo 20. 1 Coríntios 4, 20 diz assim: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas em poder. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Tá certo? E eu trouxe aqui alguns trechos da palavra de Deus. Eu trouxe aqui dois exemplos de pessoas que pela fé venceram enfermidades, pela fé venceram espera, pela fé venceram
tantas coisas. E eu vou falar aqui para você de 2 exemplos, porque o evangelho de Deus, ele não consiste somente em palavras, mas em poder. Jesus, quando ele passava, ele pregava o evangelho, e Jesus autorizava o que ele fazia em poder. Jesus veio, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus libertou. E eu trouxe apenas 2 trechos para vocês hoje, para que a gente medite no que eu acabei de lhe falar. Se você quer viver, seja em qualquer área da sua vida, seja em qualquer circunstância, você vai precisar de fé. Entre a fé e a razão, fique com a fé, porque você vai vencer se for com fé. João, livro de João. Glória a Deus, vai abrindo aí o livro de João, no capítulo 4. Aleluias, glória a Deus. João, no capítulo 4, a partir do versículo 43, diz assim: Jesus cura o filho de um oficial. Depois daqueles dias, versículo 43 do capítulo 4 de João. Ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. Preste atenção, que Jesus disse aqui, liberou uma palavra de vida. E esse oficial que estava aqui com seu filho à beira da morte, ele precisou crer. Queridos, todas as situações da nossa vida, nesse mundo de hoje tenebroso, cheio de coisas, nós vamos precisar crer. Crer nas palavras de vida que Jesus libera. E a Bíblia é a palavra de vida que Jesus libera. Então nós precisamos crer nas palavras de vida. E ele vai e disse assim: Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. A diferença está em confiar no que Jesus disse. Versículo 51. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a ele que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram eles e todos os de sua casa. Esse foi o sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Eu acabei de ler aqui para vocês um trecho de alguém que ouviu falar que Jesus vinha e estava precisando de algo, estava vivendo uma situação difícil e foi até Jesus clamando, e Jesus disse para ele que se ele cresce nas palavras de vida que ele estava liberando, aquilo aconteceria. E é assim, porque depende da sua fé. Depende da minha fé. Depende daquilo, de quanto eu vou dar credibilidade às palavras de Jesus. E eu quero dizer para você que nos assiste essa noite. Aqui fala de um trecho de que alguém pediu cura para alguém que não estava presente.
E você não está aqui na igreja essa noite. Você não está aqui com a gente, aqui dentro da igreja. Mas da mesma forma que Jesus liberou aqui uma palavra de vida sobre aquele homem. E o homem creu, porque a diferença está em você crer. Eu libero para você que se você crer nas palavras de Jesus, Jesus pode te curar essa noite de depressão. Jesus pode te curar essa noite de enfermidades físicas e espirituais. Jesus pode te libertar de espíritos que te atormentam. Jesus pode te curar se você crer, porque há uma diferença, é pela fé. Está dizendo aqui, ó, no versículo, se você, cadê? O oficial disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir. Ele não estava lá não. Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E recebeu notícias. Se você crê, não no que eu estou dizendo aqui, mas se você crer nas palavras que Jesus libera e que ainda hoje Ele está nessa terra por meio do Espírito Santo, você vai receber cura essa noite. Você vai ser liberto, você vai ser curado, você vai receber salvação pela fé em Jesus. Pessoas receberam por causa de sua fé. E eu vou ler também para vocês outro trecho que está em João 5. Certo? E eu creio juntamente com você. Porque entre a fé e a razão, você vai ficar com a fé, eu creio. Você vai receber pela fé, eu creio. João 5. Glória a Deus. João 5 diz assim: a cura junto ao tanque de Betesda. Eu não sei há quanto tempo você espera por algo. Eu não sei há quanto tempo você espera que aquilo que você deseja receber aconteça. Eu quero lhe falar de alguém aqui na palavra de Deus que esperou algo por 38 anos, mas se encontrou com Jesus. E quando se encontrou com Jesus, por mais que ele desse ali, desculpas, mas Senhor, ninguém vem, não me ajuda quando as águas ali do tanque se balançam e o anjo desce, não tem ninguém que me ajude. Por mais que ele desse desculpas, talvez o sofrimento de ver tantas pessoas curadas ali na frente dele, talvez vendo ali há 38 anos a mesma coisa acontecer, talvez ele já tivesse calejado e sem esperança. Mas eu quero te dizer que depois de 38 anos, Jesus chegou. Amém? Vamos ler aqui no capítulo 5 de João. Algum tempo depois, versículo 1. Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda ou Betsaída. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Como eu já falei, talvez você espere por uma cura há tanto tempo. Talvez você espere por algo de Deus há tanto tempo. Mas hoje Jesus te faz uma pergunta: você quer ser curado? Está prestando atenção que está muito dependente de você, se você crê? Disse o paralítico: olha só, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse:
Olhe novamente palavras verdadeiramente de vida liberadas por Jesus. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. As palavras de Jesus são vida. Ele ouviu, ainda que ele ainda estivesse ali dando desculpas, como eu já falei. Ele estava ali, Senhor, mas ninguém vai lá e ninguém me ajuda. Ele achava que era de uma forma. Mas Jesus mostrou que era de outra, porque quem é soberano é Ele. E como faz e como acontece, quem sabe é somente Ele, viu? É somente Ele. Você está pensando que vai ser de uma forma, mas vai ser de outra. Você crê? Vai ser da forma dele, não da sua. A fé é que depende de você. A forma de fazer, não. Viu? Aí ele diz assim. Cadê o versículo? Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido curar não é permitido curar você carregar, não é permitido, hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas olha o que foi que ele respondeu, minha gente, preste atenção nas palavras de vida de Jesus. O povo judeu estava dizendo: ei, na nossa tradição, no sábado ninguém pode curar outra pessoa ou fazer qualquer outra coisa, não, porque o sábado é santo. Mas Jesus, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, olhou para aquele homem, porque tinha autoridade dada pelo Pai no céu e na terra. Olhou para aquele homem e disse: pegue a sua maca, levante e ande. E ele, pela fé, imediatamente pegou e levantou. Muitas vezes, nós estamos, sabe como? Escutando as formas que o outro está dizendo. Quando Jesus está falando: ei, quem está falando com você sou eu. Faça o que eu estou falando. Aí olha o que ele diz. Olha só, ele respondeu, versículo 11. O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Ei, ele fez, ele me curou, foi ele que me disse: eu estou aqui, ó, curado. Lembra que eu falei que o evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê? Lembra que eu falei em 1 Coríntios 4:20 que o evangelho não consiste somente em palavras, mas em poder? Ele estava ali dizendo com a sua própria vida: ei, ele me disse, levante e ande, e eu estou aqui, ó, curado. Eu esperei 38 anos, ó, para que isso acontecesse, e agora eu estou aqui, curado, porque ele fez. É Jesus quem faz, se você crê. Aleluias, glória a Deus. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou a você pegar a maca e andar? Às vezes as pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas quem foi que mandou? Mas como é que isso foi? E você precisa responder como aquele homem respondeu: ele me disse, aconteceu e eu estou aqui. Você vai precisar crer nisso. Então lhe perguntaram, né? Versículo 13: o homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era. Ele não conhecia Jesus. Ele apenas creu nas palavras de vida que ele liberou. Talvez você está me assistindo aqui essa noite e você não conhece Jesus de com ele andar. Você conhece Jesus de ouvir falar. Porque todo mundo, se alguém chegar, né, o pastor fala muito sobre isso, perguntando: você tem Deus? Todo mundo vai dizer: eu tenho Deus desde que eu nasci. Mas você só conhece Jesus de ouvir falar. Você não teve um encontro com Deus. Você não se relaciona com Jesus. Eu quero dizer para você que se você crer no que Jesus diz, você receberá 100 vezes mais ainda aqui nessa terra. Como também a maior de todas as promessas, que é, sabe o quê? A salvação eterna e um dia gozar de uma vida na eternidade ao lado desse Deus Todo-Poderoso que nos amou. Amém? Se você crê, Jesus pode estar entrando na sua casa agora com salvação, porque depende de você crer.
esse homem aqui que eu li antes, porque ele creu, creu da casa e viu o que Jesus fez, todos os outros quereram também. Se você crê, talvez você seja mulher e esposa, como eu um dia fui e cheguei no evangelho sozinha. E o Senhor me disse, se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E você às vezes pode até dizer assim, não, eu não vou porque eu queria ir com meu marido, porque eu queria que minha filha fosse. Eu ouso a te desafiar pela fé hoje, venha. Creia em Jesus, o receba como Senhor e Salvador da sua vida e você vai ver a sua casa sendo salva. Porque hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque aquilo que Ele fala, Ele promete. Porque quando nós olhamos as circunstâncias, nós não podemos ficar com ela, nós precisamos viver pela fé. E só terminando aqui. O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, olhe só, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, como se ele não soubesse, não era minha gente. Mas ele queria mostrar para ele que tinha sido ele. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, entre a fé e a razão, entre a fé e a sabedoria desse mundo, entre a fé e as circunstâncias, entre acreditar como Abraão acreditou e hoje nós estamos aqui, eu quero te convidar, fique com a fé, fique com as palavras de Jesus. Você sabe o que é que nos vai fazer vencer? Vamos abrir aí ainda em 1 João 5. 1 João 5. Aleluias. 1 João 5, 4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E eu quero ficar com essa parte aqui. Sabe como é que você vai vencer tudo isso? E esta é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Você quer vencer? Você quer vencer as circunstâncias, aquilo que você tem vivido, que muitas vezes você tem sentido aí dentro, e só você e Deus sabem o que você tem sentido? Você vai vencer pela fé. É só pela fé, viu? Não pense que vai ser de outra forma, não. É pela fé. Eu quero abrir ainda em Hebreus 10. Aleluia, glória a Deus. Creia. Creia na palavra de vida que Jesus está liberando para você. Hebreus 10. Aleluia. Eu quero ler o versículo 35. Diz assim: por isso, não abra mão da confiança que vocês têm nele. Ela será ricamente recompensada. Não abra mão daquilo que você tem crido. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe, que é galardão dos que o buscam. Você precisa crer, querido. Quando você crê, é como se você tivesse crédito para com Deus. Você crê, e porque você crê, você vai receber. É a palavra quem diz: você vai ser recompensado, querido. Olha o que é que diz aqui. Mas, pois em breve, versículo 37, muito em breve, aquele que vem virá. Sabe o que você tem ouvido? Cadê o Jesus que prega, que vai voltar? Não está demorando, não. Cadê? Não está demorando, não, porque Ele é o dono do tempo, Ele sabe a hora exata de todas as coisas. Sabe a hora de responder sua espera, sabe a hora de vir. Ele sabe todas as coisas. Deus o Pai sabe a hora. Nem o Filho sabe a hora de vir, mas Deus o Pai sabe. Aí ele diz aqui, o versículo 38, né, que eu já li lá atrás em Romanos: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e serão salvos. Não pense que está demorando, não. Jesus virá em breve. E se você perseverar e guardar a sua fé, será salvo. Porque é pela fé.
Então fique com a fé. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as coisas que lhe acontecem, não olhe para as lutas que lhe chegam. Eleve os seus olhos além do que você está sentindo. E como disse esse louvor, né? Volta os meus olhos para a tua presença e você vai ver a sua fé sendo recompensada, queridos. Eu digo isso porque eu estou aqui igual esse homem que eu falei. Há poucos dias eu fui diagnosticada pelo médico com uma doença. E o Senhor me deu uma palavra de vida. O Senhor declarou para mim uma palavra de vida. E mesmo eu sentindo tudo o que eu estava sentindo, eu disse, Deus, eu estou sentindo, mas eu creio. O Senhor me falou na sua palavra. E embora eu estivesse sentindo, eu disse, eu posso estar sentindo, mas maior do que o que eu sinto é a sua palavra. Porque a Bíblia diz que a nossa breve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que há de ser revelada. Queridos, Romanos fala isso. O que é que vai nos separar do amor de Deus? Nada. Não há morte, nada. Não há enfermidade, não há fome, a nudez, a perseguição, nem a morte. Nada vai nos separar do amor de Deus. E eu olhei e eu disse, Deus, se o Senhor quiser que eu passe por isso, eu vou passar, agora passe comigo. Se for para sofrer pelo Senhor, eu vou, se o Senhor for comigo. Mas se não for, o mesmo Jesus que curou minha barriga, como minha filha estava aqui dentro e eu tive uma enfermidade, o mesmo Jesus que curou vai me curar. E eu fui para o médico e eu saí de lá sem diagnóstico. Porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Por isso que eu estou aqui para falar para você. Entre a fé e a razão, fique com a fé e ela será recompensada. Aleluias. Glória a Deus. Então é essa palavra que o Senhor queria falar conosco. Fique com a fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém?